Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Vamos começar aqui nossos estudos, segunda-feira, hoje dia 9. Vamos lá, olha só, eu tô com vou mostrar aqui pra vocês, eu tô com um plano de estudo que eu pensei o seguinte, né? Eu vou colocar, ó, então, constitucional, direito processual civil, direito administrativo, direito tributário, direito processual do trabalho e direito do trabalho, né? São 6 disciplinas que eu vou fazer nesse primeiro ciclo. E aí eu terminando essas 6 disciplinas, eu começo de novo as mesmas disciplinas, né? Até acabar o programa. E aí cada disciplina dessa tem uma programação, né? Que é assim, deixa eu ver aqui no outro lugar que está a programação. Aqui, ó, por exemplo, direito constitucional, eu tenho que fazer essa programação aqui, ó. Teoria, conceito, constitucionalismo, poder constituinte originário, que inclusive foi a última aula que eu fiz, que eu coloquei que eu coloquei no YouTube, né? Coloquei aqui o vídeo no YouTube. E aí, eu vou dar continuidade, né, em constitucional. Aí eu tenho o horário de estudo, né, de constitucional. Por exemplo, eu tenho aqui no meu horário, ó, cadê meu plano de estudo, gente? Bom, tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui, não, tá por aqui. Deveria estar aqui, mas por que tá aqui? Ó, meu plano de estudo é assim, eu tenho que estudar 100 minutos, né? Porque aqui seria, de constitucional, seria, eu ia colocar 2 horas, mas aí eu tirei 20 minutos daqui para colocar aqui nos informativos. E tirei 20 minutos aqui do processual para colocar nos informativos. Então, eu vou ficar entre, vai ser o dia, vai ser então, cento e vai ser 200 minutos, né, de teoria, 120 minutos de questões, que são 2 horas de questões, e 40 minutos de informativos, tá bom? E eu coloquei essa rotina para poder, né, realmente ir obedecendo. Só que assim, eu coloquei aqui, ó, tá vendo, ó, o o 1 ou 2, né? Porque é a matéria 1 ou a matéria 2. Mas se no dia que tu falar, pô, não tô afim de fazer a matéria 1 ou a matéria 2, eu posso fazer a 3 ou a 4, a 5 ou a 6, entendeu? Não é porque eu tenho que começar pelo constitucional, na segunda, na terça fazer tal coisa, não. Eu fiz um ciclo porque às vezes eu não tô com muita vontade de estudar. Só que daí quando eu estudo constitucional, e aí eu vejo aqui quantos minutos eu fiz. E aí eu ponho aqui o que foi que eu fiz, né? Se foram aulas, se foi matéria que eu li, e onde que eu parei. E aqui eu vou colocando as informações que eu fizer, né? Aqui tem uma observação que eu fiz esse ciclo, né? Que são 6 horas, para mim, 6 horas líquidas. E eu coloquei de segunda a sábado, mas às vezes no domingo também eu estudo, tá bom? E aí é isso, eu coloquei algumas informações aqui para mim. Se alguém se interessar por esse plano de estudo aqui, me pede nos comentários que eu passo, tá bom? Também se quiser pedir pelo WhatsApp, eu vou colocar o WhatsApp, mas é 71 983 21 43 76, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Voltando aqui. Então, assim, como eu vou fazer essa matéria, né, de direito constitucional, então eu vou começar aqui pelo método de interpretação, porque faz parte do meu cronograma de estudos, né? Estudar toda a Constituição. Então eu estudei teoria, conceito e agora eu vou para o método de interpretação. E depois eu vou colocando no meu cronograma o ciclo de revisão, né? Então vamos lá. Aqui tem aulas, questões e questões comentadas. Eu vou iniciar pela
Na verdade, eu não vou assistir a aula, eu vou ler o slide, né, aqui que tem do professor, certo? Tá bom? Vamos lá. Então, estou aqui, ó. Teoria da Constituição, métodos de interpretação constitucional. Essa matéria cai, gente, em prova, então é bom a gente dar uma olhadinha. E eu realmente me atrapalho um pouco, né, com essa questão dos métodos de interpretação da Constituição. São bem importantes. Vamos lá, hermenêutica, né? Ciência para aplicação da interpretação. Estudo e sistematização dos processos aplicados para determinar o sentido e alcance das expressões do direito, tá? Por meio da hermenêutica, entendemos como se deve interpretar, quais métodos devem ser utilizados e quais princípios devem ser respeitados. Vou fazer assim, vou olhar aqui, ó, são 9h30. Eu vou fazer 30 minutos, tá? De vídeo, porque tive um comentário, né, de uma amiga que ela falou assim que seria bom eu fazer os vídeos em blocos pequenos, então eu vou fazer 30 minutos. Ela sugeriu até menor, mas eu vou fazer de 30, tá bom? Então vamos lá. Então, por meio da hermenêutica, entendemos como se deve interpretar, quais métodos devem ser utilizados e quais princípios devem ser respeitados, tá? Hermenêutica constitucional. Tem peculiaridades próprias. A Constituição se distingue das outras normas em razão da sua hierarquia e da carga principiológica elevada, né? Uma densidade axiológica. Interpretar a Constituição é buscar conhecer um ato normativo, uma lei, Mas quando comparada com a interpretação típica dos outros ramos do direito, a interpretação constitucional se cerca de características distintas, que lhe desenham um campo único, segundo Mendes e Branco. Eros Grau lembra que textos normativos carecem de interpretação, não apenas por não serem unívocos ou evidentes, isso é, por serem destituídos de clareza, mas sim porque devem ser aplicados a casos concretos, reais ou fictícios. Então, assim, não é que precisa de interpretação porque não são claros, não é isso, tá? É porque devem ser aplicados a casos concretos, reais ou fictícios. Norma jurídica, produto da interpretação do texto, que é o objeto da interpretação. Regras tradicionais da interpretação. Então, assim, na interpretação, existe a interpretação, né? Gramatical, que busca o sentido literal das palavras. Sistemática, a compreensão do dispositivo no contexto amplo do ordenamento constitucional. Já a interpretação teleológica desvenda o sentido do preceito, levando em conta sua finalidade determinante e os seus preceitos de valor. Histórico, avalia os processos de criação da norma e trabalhos legislativos preparatórios, tá? Então, não se deve hierarquizar os métodos e, na verdade, todos devem ser utilizados de modo combinado, sem tomar nenhum o método absoluto. Problemas no texto, né? Ambiguidade, vagueza do tempo, incoerência, normativas, lacunas, tá bom? Correntes hermenêuticas americanas, interpretativas. Entendem que o intérprete deve se limitar a aplicar o texto constitucional, atendo-se aos preceitos impressos na Constituição, ou que, pelo menos, estejam claramente implícitos. Há que se considerar a textura semântica e a vontade do legislador, segundo Canutilho. Os juízes, ao interpretar a Constituição, devem se limitar a captar o sentido dos preceitos expressos na Constituição, ou, pelo menos, nela claramente implícito, segundo Canutilho. Alinha-se a postura passiva do juiz, ou seja, a concepção tradicional ou formalista, com o legislador como centro da hermenêutica. Não interpretativas.
Usam expressões abertas, dando mais autonomia ao juiz que interpreta a norma. Busca-se encontrar o sentido substancial da Constituição. Permite uma atuação judicial embasada em valores como a justiça, a igualdade e a liberdade. Os não interpretativistas defendem uma maior harmonia do juiz ao se interpretar a norma, com aplicação de valores e princípios substantivos e princípios da liberdade e da justiça. Valores como igualdade, justiça e liberdade demandados em uma sociedade importam mais que a estrita vontade do legislador. Admite-se o ativismo judicial ao papel criativo do juiz. Há maior discricionariedade interpretativa a fim de adequar o texto constitucional às demandas próprias de sociedade modernas e plurais. É uma corrente hermenêutica mais simpática a uma postura mais ativista. E o que se busca ao se interpretar uma norma? Mens legislatori, a vontade do legislador. É uma corrente subjetivista, tá? O mens legis, a vontade da lei, corrente objetivista. Colocou interrogado, né? Na verdade, é muito difícil saber o que pensou o legislador, de modo que se deve buscar a vontade da lei. A lei é mais inteligente que o legislador e pode evoluir para abarcar situações não imaginadas na época de sua criação. Verdade. Então, vamos lá. Os métodos de interpretação constitucional servem para limitar a discricionariedade de quem está interpretando. Colocam parâmetros, diminui o subjetivismo e racionaliza a aplicação do direito, segundo Novellino, né? Professor constitucionalista. Motivos que justificam a criação destes métodos. Superioridade hierárquica, natureza principiológica, né? Então, a superioridade hierárquica é um caráter aberto dos princípios e a natureza principiológica, origem compromissória da Constituição e outros. Até agora, pessoal, tá? Vamos lá. Então, e os métodos? Esse aqui são os métodos. Vamos lá, ó. O método jurídico, que ele é hermenêutico clássico. O tópico problemático, que é a tópica. Hermenêutico concretizador, científico espiritual, normativo estruturante. Então, vamos ver como que tem a explicação desses métodos. Vamos lá. Método jurídico, né? O hermenêutico clássico, o método de Savigny. Entende que a Constituição deve ser interpretada como qualquer outra lei e todos os métodos tradicionais de interpretação devem ser utilizados. Então, assim, o método jurídico entende que a Constituição deve ser interpretada igual a qualquer outra lei. Então, tá. O principal autor é Nestor Forschoff. Utilização da interpretação sistemática, histórica, lógica, teleológica e gramatical. Então, é assim, entende que pela essa interpretação, entende-se que todas as leis, como a Constituição, devem ser interpretadas dessa forma aqui, tá? Agora, vamos lá. Problema. A Constituição tem uma carga psicológica alta a esse princípio. Devem ser preenchidos e concretizados para depois serem realizada uma aplicação jurídica. Assim, o resumo da professora, né, para mim tá tendo, assim, tá, talvez ela fez ela fez o resumo para ela fosse explicando, vai colocar mais alguma coisa. Agora, ler só o resumo tá vago, né? Então, a gente já viu esse resumo aqui, vamos ler. Ah, tá. Lenz indica que o intérprete deve utilizar os seguintes elementos de exegese. Então, vamos lá. A intenção é descobrir o verdadeiro significado da norma. O texto tem muitas relevâncias. Vamos lá. Então, elemento genético. Busca investigar as origens dos conceitos utilizado pelo legislador. O elemento gramatical, o filosófico também chamado de literal, semântico,
pelo qual a análise deve ser realizada de modo literal. Vamos ter paciência, vamos passar por essas informações, porque assim, se elas existem aqui é porque realmente são necessárias, né? Então é importante a gente aprender. Elemento lógico, procura a harmonia lógica das normas. Elemento sistemático, busca a análise do todo sistemático, né? Sistêmico. Elemento histórico, analisa o projeto de lei, a sua justificativa, exposição de motivos, pareceres, discussões, as condições culturais e psicológicas que resultam na elaboração da norma. Elemento teleológico, sociológico, busca a finalidade da norma. Por que essa norma foi criada, né? Bom, elemento popular, a análise implementa partindo da participação da massa, dos corpos intermediários, dos partidos políticos, sindicatos, valendo-se de instrumento como plebiscito, referendo, o recalque, eu não conhecia esse, e o veto popular. Veto popular. Elemento doutrinário, parte da interpretação feita pela doutrina. Elemento evolutivo, segue a linha da mutação constitucional. Bom, bora ver agora o próximo slide dela, o que tem aqui. Bom, aqui, olha só. Aqui é o método de interpretação, né? A professora continua aqui na parte 2 e ela vai falar sobre o método tópico problemático, que é a tópica, que isso daqui cai muito nas provas, né? E aí, olha só, parte-se de um problema. Então, quando você vê método tópico problemático, então, problemático, parte-se de um problema concreto e passa à análise constitucional. Pode dizer que há uma primazia do problema sobre a norma. Então, primeiro tem o problema, aí você pega o problema e vai ver na Constituição a lei que vai se adequar àquele problema. Principais autores tem Theodor Viegas, se não sei o nome, e Joseph Ezer. Theodor, colocar Theodor. A interpretação adquire um caráter prático de solução de problemas e a Constituição é vista como um conjunto aberto de regras e princípios. Cabe ao intérprete escolher aquele que vai trazer a solução justa ao caso concreto. Então tá, a Constituição tem um conjunto aberto de regras e princípios. Então, na hora que acontece um problema, o interpretador vai pegar aquele problema e ver qual que é a regra, o princípio que vai se adequar àquele problema. Então, método tópico problemático parte do problema e vai para a Constituição, tá? Pensar o problema constitui o âmago da tópica, que busca demonstrar que o argumento dedutivo não é o núcleo, não é o único veículo de controle da certeza racional, segundo Paulo Bonavides, citando Essé. Os topoi ou loci são pontos de vista pragmáticos de justiça material ou de estabelecimentos de fins jurídicos políticos. Fins jurídico-políticos. É uma técnica para chegar ao problema onde ele se encontra. A norma e o sistema perdem o primado, tornando-se meros pontos de vista ou simples tópio. Sendo a Constituição aberta, a interpretação também o é. Tá, se a Constituição é aberta, a interpretação também o é. Parte do problema para a norma, atribuindo um caráter prático à interpretação, para a interpretação, né? Então, a fase 1 é o problema e a fase 2 é a Constituição. Então, tá. O método da tópica vê a Constituição como um conjunto aberto de regras e princípios, dos quais o aplicador deve escolher o mais adequado para a promoção de uma solução justa para o caso concreto. O foco está no problema e as normas constitucionais servem para catálogos de múltiplos princípios, onde se busca o argumento para desenrolar de uma questão prática, segundo Mendes e Branco. Então, olha só, o que eu entendi. Então, quando a gente vê uma questão que tiver, porque o que pode acontecer é a questão falar, né, que a norma parte de um problema para a norma
e ele dizer que isso daqui é um método concretizador, ou dizer que é o hermenêutico espiritual. Então a gente sabe que não é, que é a tópica, né, que parte do problema, é tópica problemática, né, o nome do, ó, tá vendo? Tópico problemático, método tópico problemático, tópica, então parte do problema para a norma. Então acho que a gente pode aprender assim, tá? Então, vamos ver método hermenêutico concretizador. Parte da norma para o problema. Olha só. Então, as questões pode fazer isso. Falar que parte do problema para a norma, dizer que é hermenêutico concretizador. Ou ao contrário, né? Falar que a norma vai para o problema e que é tópico problemático. Bom? Assim, acho que já está dando para entrar as informações. Então, vamos lá. Método hermenêutico concretizador. Parte da norma para o problema. Primado do texto constitucional. Principal autor é Conrad Hess. Então, o que a gente pode entender desse método? Que a gente tem a norma, né? Existe a norma, da norma que a gente vai para o problema. Então, a tarefa do intérprete é motivada por um problema, mas para resolvê-lo, ele está vinculado ao texto constitucional. A leitura de um texto normativo se inicia pela pré-compreensão do sentido através do intérprete, do seu sentido através do intérprete. Vamos lá. A interpretação da Constituição também não foge a esse processo. É uma compreensão de sentido, um preenchimento de sentido juridicamente criador, em que o intérprete efetua uma atividade prática normativa, concretizando a norma para e a partir de uma situação histórica concreta. Então, existe uma pré-constituição da Constituição para o problema, né? O tópico problemático, o método tópico problemático, ele parte do problema para a norma. Já o método concretizador, ele parte de uma pré-compreensão da Constituição para o problema, tá bom? Então, são utilizados pressupostos subjetivos e objetivos de interpretação. Então, pressupostos subjetivos. O intérprete parte de suas pré-compreensão sobre o tema para obter o sentido da norma. E os pressupostos objetivos. O intérprete atua como mediador entre a norma e a situação concreta, tendo como pano de fundo a realidade social, tá? Vamos ver aqui o que o Canotilho está falando. Essa relação entre o texto e o contexto com a mediação criadora do intérprete transforma a interpretação em movimento de ir e vir, um círculo hermenêutico. A tarefa do intérprete é compreender o conteúdo da norma a partir de uma pré-compreensão que vai permitir-lhe contemplar a norma por certa expectativa. Isso é, condições históricas em que se encontra. Isso é o que fala Conrad Hess, tá? Então, como que é esse ciclo hermenêutico? É o movimento de ir e vir do subjetivo para o objetivo, até que o intérprete chegue a uma compreensão da norma. Esse movimento é feito com o auxílio dos princípios de interpretação constitucional, a unidade, a concordância prática, a correção funcional, força normativa e eficácia integradora. Então, tem até um círculo aqui, né? Porque, olha só, 1 é a norma, 2 é o fato. Depois você vai para o fato e você vai para a norma. E você faz esse círculo até você fazer essa compreensão, tá? Eu acho que deu para entender mais ou menos, né? Vamos ver nas questões. As questões aqui é o filtro. O que é isso aqui, gente? Olha só. Método normativo estruturante. Vamos ver. Considera que não há uma identidade entre a norma jurídica e o texto normativo e que é preciso buscar o real sentido da norma. O principal autor é Friedrich Miller, tá? Vamos ver. O texto escrito só
o texto escrito é só o começo, a ponta do iceberg. Então, aqui, ó, o iceberg está aqui, aqui é só a ponta do iceberg, o texto escrito. E o intérprete deve buscar o significado completo do que está escrito. Então, olha só, o que a gente faz? A ideia do método, é importante a gente pensar bem no nome, porque quando contar um pouco da história numa questão, a gente vai lembrar. Método normativo estruturante, então uma estrutura, eu fico imaginando isso, né? E que o texto, né? O texto é só o começo, é a ponta do iceberg. E o intérprete deve buscar o significado completo do que está escrito. Então vamos ver, exemplo, direito ao silêncio, assegurado ao preso e o direito a não auto-incriminar. Então aqui, o que eu fico imaginando, que direito ao silêncio é a ponta, né? O que é esse direito ao silêncio? É assegurar que o preso ele tem direito a não se incriminar e ele pode não falar para realmente não voltar tudo contra ele, certo? Vamos ver. O teor literal da norma deve ser analisado à luz da concretização da norma em sua realidade social. A norma será concretizada pela atividade do legislador, do judiciário, da administração, do governo, etc. Este método aponta a diferença entre texto normativo e norma jurídico, afirmando a necessidade de analisar o enunciado literal à luz de sua concretização na realidade social, que advém não apenas da atividade do legislador, mas também do julgador, do administrador e do governante. Aqui, André Puccinelli Jr. Miller diz que na tarefa de interpretar, concretizar a norma, o intérprete aplicador deve considerar tanto os elementos resultantes da interpretação do texto, né, o programa normativo, como os decorrentes da investigação da realidade, né, o domínio normativo. Então, programa normativo compreende o texto da norma e a norma propriamente dita. Já o domínio normativo compreende a realidade que está sendo tratada no texto, na norma. Observação. O texto apenas limita e dirige a interpretação e a exteriorização da norma jurídica. A função do texto é impor limites à interpretação e direcioná-la, e dessa interpretação surgirá a norma propriamente dita. Gente, é um negócio assim, bem, né? Então, método de interpretação. Então, vamos lá. Então, por exemplo, se falar alguma coisa sobre normativo estruturante, né? E durante a questão tiver alguma coisa sobre que a gente tem que considerar a norma jurídica e o texto normativo, falar alguma coisa sobre que o texto escrito é só o começo. Acho que a gente tem que pegar algumas coisas assim. Se alguém tiver mais alguma ideia, que coloca aí, por favor. Porque quando eu faço questões eu fico pegando algumas palavras, né? Agora vamos para o método científico e espiritual. Ou eu faço assim, por exemplo, alguns métodos, por exemplo, o tópico problemático, eu já vejo que sai de um problema para a norma. O concretizador sai da norma para o problema. Aí o que não está dentro disso eu vejo qual que é o outro que se encaixa. Aqui, por exemplo, método científico e espiritual. Então a gente vai ver alguma coisa que está nessa coisa do espírito da Constituição. Por exemplo, a análise da norma não se detém na sua literalidade, mas parte da realidade social e dos valores subjacentes no texto para encontrar o espírito da Constituição. Né? Principal autor, Rudolf Ismend. A norma é vista como algo dinâmico e em constante renovação, acompanhando as mutações da vida da sociedade. Então, pronto, se a gente achar que existe realmente essa mudança, né, tiver alguma coisa que falar que muda a realidade, os valores, então dinâmico, em constante renovação, método científico e espiritual. Por quê? Corpo da lei é norma e espírito são valores consagrados no texto. Então, existe um corpo e um espírito, gente. Existe um corpo e um espírito. Bem legal. O Estado e a Constituição são vistos como fenômenos culturais,
sistema cultural e de valores de um povo, cabendo à interpretação aproximar-se destes valores subjacentes à interpretação, mesmo que estes sejam ajustes, sujeitos à flutuação, não sei porque eu pensei nisso, o que deixa a interpretação bastante flexível. Mendes e Barros e Branco que diz isso. Bonavides explica que esse método vê na Constituição um conjunto distinto, fatores integrativos com distinção de graus, legitimidade. É precursoramente sistêmica e espiritual. Negócio, para mim, muito... Eu sou um pouco mais de ver as coisas mais concretas. Mas, enfim, na hora que a gente vê alguma coisa na questão que fala sobre parte da realidade social e dos valores subjacentes, que a norma, tem alguma coisa que pode falar que a norma é vista como algo dinâmico, né? Então, acompanhando a mudança da sociedade, então a gente imagina que existe um corpo da lei, que é a norma, e o espírito, valores consagrados. Bom, enfim, bora ver para método de comparação constitucional. Esses aqui já são mais, eu pelo menos vejo que dá para aprender mais alguma coisa. Mas, enfim, método de comparação. A interpretação de um instituto é feita a partir da comparação entre vários ordenamentos, como a Constituição, como as Constituições de outros estados lidam com este instituto. Cria-se um processo de comunicação entre constituições, tá? Método de comparação constitucional. Método de comparação constitucional. Vamos para o próximo slide da professora. Então, vamos... esse daqui é o parte 1, vamos para a parte 2. Tem aqui a parte 2, vamos ver. Será que é esse? Porque aqui já não tem mais nada. Vamos ver esse, né? Interpretação. Parte 1. Será? Princípios, parte 2. Até sabe, parte 2 aqui, então. Vamos ver slide da parte 2. Aqui, vamos. Então tá. Eu acho que a gente termina aqui na parte 1. Vamos ver que cria-se um processo de comunicação entre constituições. Constituição deve ser interpretada, busca-se o verdadeiro sentido e alcance da norma. No entanto, eventualmente, um determinado resultado, sentido de interpretação, pode se mostrar inadequado, sendo necessário fazer mutação constitucional. Alteração no significado e sentido interpretativo de um texto constitucional. A mudança está na interpretação da norma e não no seu texto, que permanece inalterado, segundo Lenza, e realmente isso é verdade. A mutação está ligada à plasticidade de sua dotação, de sua dotada certas, de que são dotadas certas normas constitucionais que implicam que, sem que se ocorra o mecanismo constitucional previsto na possibilidade de alteração de significado, sem alteração do signo linguístico condicionado a lastro democrático. Tá? A mutação ocorre por meio de processos informativos de modificação do significado da Constituição sem alteração de seu texto, alterando-se o sentido da norma constitucional sem modificar as palavras que a expressam, tá? Essa mudança pode acontecer por diversos mecanismos, como a interpretação judicial e administrativa, a atuação do legislador ou por via de costumes constitucionais, segundo Barroso. Naturalmente, a nova interpretação não pode ofender os princípios estruturantes da Constituição. Então, as regras e princípios, tipos de normas. A gente já viu isso em algumas aulas, que tem as regras e os princípios que são tipos de norma, contido na Constituição e que não possuem relação de hierarquia entre si. Né? Os princípios são vagos, abstratos, as normas são concretas, a norma vale tudo ou nada, e os princípios podem ser afastados. A gente usa um, depois, em outro momento, pode usar o outro.
Vamos ver aqui. A distinção entre as duas categorias foi feita por Durkheim, mas Alexis desenvolveu o conceito e caracterizou os princípios como mandados de otimização. A gente viu isso. E regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então deve ser fazer exatamente aquilo que ela exige, nem mais nem menos, tá? Regras contêm importantes determinações no âmbito daquilo que é fático e judicialmente possível. Isso significa que a distinção entre regras e princípios é uma distinção qualitativa e não uma distinção de grau. Toda norma é uma regra ou um princípio. Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente da possibilidade fática, mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídica é determinada pelo princípio e regras colidentes. Então, apud lenza. Virgílio Afonso da Silva lembra que não só as teses de ambos os autores não são idênticas, a própria ideia de otimização está presente nas obras de Durkheim. The Working, não é Durkheim, é The Working, como também a possibilidade de uma resposta correta e rejeitada expressamente pela teoria dos princípios na forma defensiva por Alexis. O que é o conceito de mandamento? O que o conceito de mandamento de habitação impõe é o que se pode chamar de ideia regulativa, ou seja, uma ideia que sirva para guiar a argumentação em um determinado sentido. Várias podem ser as respostas que satisfaçam as exigências de otimização. Quanto maior o número de variáveis e de direitos envolvidos em um caso concreto, maior tenderá a ser a quantidade de respostas que satisfaçam o critério de otimização, segundo Virgílio. Bom, vamos ver o que tem aqui, se tem parte 2. Vamos lá no início. Então, vamos ver. Nós vimos classificação das constituições, nós já vimos. Classificação das normas constitucionais, nós vimos, tá? E história constitucional brasileira não está nesse programa, né? Aqui o que eu tenho? Tem que ver o constitucionalismo, a evolução histórica do constitucionalismo, nós vimos, tá? Poder reformador, nós vimos, modificação informal da Constituição, que são as mutações. Então, a gente viu toda essa parte, tem vídeos aí. E que eu resolvi seguir, hoje, o dia de estudar direito constitucional, seguir um material que fala mais ou menos assim, o que no direito constitucional, o que tem a ver naquele dia de estudo, porque não adianta eu estudar teoria, depois ir estudar direitos individuais, então talvez seja bem importante, porque tem uma coisa a ver com a outra. E tudo isso daqui tem a ver, sim, com o controle constitucional, né? Essa questão da mutação, tudo isso tem a ver com o controle constitucional, claro. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar esse vídeo, 30 minutos, e vou abrir o próximo vídeo fazendo questões desse tema, tá bom? Aqui, então, eu vou colocar como teoria, né, do constitucionalismo, no caso aqui eu vou colocar
exatamente esse método de interpretação constitucional e princípios de interpretação constitucional. E depois a gente vai fazer o próximo vídeo de direito constitucional, que vai ser daqui a pouco. Vai ser também sobre questões e vai ser sobre essa matéria, tá bom? Então, vamos fechar esse vídeo e vamos abrir um outro só de questões, tá bom? Então, vamos estudar. Aceito sugestões, comentários sobre essa forma, né? Quem tiver até alguma ideia, assim, de como eu melhorar aqui meus estudos, eu aceito, estou aberta. Beijo, compartilha, tá? Dá seu like ou seu dislike e fala por que você tá dando um dislike, tá bom? Beijo.